Fala, fiel! Tudo bem com vocês? Vamos lá para a repercussão da mídia sobre o Corinthians. Corinthians que inicia hoje a preparação para o jogo de quarta-feira contra o Fluminense. Vamos virar a página aí desse derby que foi horrível pra gente, né? A gente não esperava que ia tomar essa sapatada, principalmente depois dos 2 jogos da final. Mas é isso, cara. Arrumar o que tá errado. A gente sabe que a nossa zaga tá uma mãe, né? Como dizem. E a gente precisa arrumar isso. O Ramon e o Emiliano Dias precisam arrumar isso urgentemente. E os lesionados, né? O Hugo e o Garra é os que fazem mais falta no Corinthians, cara. Eles são 50% do time. E a gente precisa que eles voltem logo, mas também precisa voltar 100%. Não adianta nada eles voltarem e se lesionar novamente e depois ficar mais 5, 6 meses aí parado. Então, tem que ter cautela nessa hora. Mas, como um bom corintiano, eu torço para que eles voltem o mais rápido possível, porque a gente precisa deles e muito. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo aí, vamos ver a análise da mídia. Não esquece de deixar o like, nos seguir aí, dar aquela força, se inscrever para a gente aí, e vai Corinthians! Por falar em estadual, né, muito se discutiu ao longo das últimas semanas a importância do título do Corinthians em cima do Palmeiras, evitando um tetra, que é uma situação similar à que a gente está falando aí, porque desde o paulistano ninguém foi tetra, desde que o futebol era jogado com pedrinhas na rua, né? E o Corinthians ganha o título. Agora, no novo reencontro, a coisa ficou diferente. O Palmeiras venceu o Corinthians, a gente está vendo ainda lances de Flamengo e Grêmio. Vocês querem falar mais alguma coisa desse jogo? Não, podemos ir pro outro derby. E aí deu Palmeiras jogando em Barueri, vencendo por 2-0. Ah, mas esse é o campeonato que... Aí vocês vão me dizer qual vale, qual não vale. Antes vamos ouvir Abel Ferreira e o auxiliar Emiliano Dias. Es normal. La final que teníamos que ganar la ganamos nós y es normal que tenían que hacer algo para contrarrestar. No es fácil... Lo que más queda siempre es las finales cuando las tenés que ganar. Esto es largo, no vamos a tener revancha otra vez. Querían hacer algo normal para contrarrestar, porque los últimos campeones del Paulista somos nosotros. Para mim é um adversário que nós temos que ganhar. Eu não mudo a minha filosofia, nem a minha postura, seja com o Corinthians, porque nos ganhou a final. Para mim já passou. E já disse à Presidente o que é que eu penso do Paulista. Já disse à minha Presidente o que é que eu penso desse campeonato. Já lhe disse e digo-lhe as vezes que forem precisas. Umas vezes ganhamos, outras aprendemos, e quando perdemos com o Corinthians aprendemos, e foi isso que fizemos hoje. Pena, como te disse, de ter sido só... O resultado acaba por ser muito curto para aquilo que foi a produção da nossa equipa. Devíamos e poderíamos ter feito mais 2 ou 3 golos. Aliás, fizemos. Eu faço aquilo que é o melhor para o Palmeiras. É essa a minha intenção. Tudo aquilo que eu faço, aliás, já vos disse que tenho no meu gabinete uma frase que diz assim: em caso de dúvida, o que é melhor para a equipa? Eu não trato aqui de nenhum jogador. E volto a repetir, eu não vim para aqui para fazer amigos, nem amizades, nem com jornalistas, porque não faço amizades com jornalistas, nem amizades com ninguém. Eu vim para aqui para ganhar. Pagam-me para ganhar, para apresentar resultados, que é isso que nós fazemos, e eu só continuo aqui se apresentar resultados, porque se eu apresentar resultados, vou embora como todos os outros, está bem? Mas agora vamos falar do derby, então. 2-0 Palmeiras, e talvez tenha ficado barato, hein, Paulo Massini? Vamos dar uma olhada nos lances e nos gols que deram a vitória ao Palmeiras diante do Corinthians. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Essa faz de novo, faz de novo. O quê? A cara. Que isso! É o seguinte, bom, acho que tem ótimas notícias no jogo, né? Foi os primeiros 90 minutos do ano convincentes do Palmeiras. Agora, tem um nome em especial que deu equilíbrio para esse time, chama-se Felipe Anderson. Então, para você, palmeirense, que estava chamando ele de Sleep Anderson... isso. Então, eu gostava do Hannibal. Internet é o melhor criador de apelido. Perdeu os Internet eu lembrei dele, só um velho. parênteses para fazer uma graça. Ele vai entrar, quando o Hannibal foi dar uma virada de jogo lá, quase saiu o gol do Hugo lá, errou a virada, eu fiquei pensando. O Vassini falou que o Hannibal perdeu os dentes. Mas eu ouvi a live depois, ele falou exatamente. Falou isso. Cadê o Hannibal? Perdeu os dentes. Mas ele melhorou, ele está melhorando. Aos poucos está largando o Corega. Veja,
muita gente está falando assim, 20 minutos bons. Cara, eu gostei mais do segundo tempo do que do primeiro, para falar a verdade. Mas antes eu vou falar do Felipe Anderson. O Felipe Anderson trouxe tamanho equilíbrio para o Palmeiras que ele foi, no jogo da Libertadores, vejam a metida de bola que ele foi para o Vitor Roque fazer o segundo gol, por questões de centímetros, estava impedido. No jogo de sábado, ele simplesmente cavou uma bola, deixou o Felipe Anderson, o Vitor Roque de novo, em condições de finalizar dentro da área, o Vitor finalizou errado. Ele, no lance seguinte, que sai o gol, o lance anterior é uma bola na trave, que ele vai como apoio, jogando como ala. Ele equilibrou o lado direito, ele deu consistência, ele marca, ele joga. Ele é um jogador técnico e dos mais adaptados para o futebol de hoje, para não dizer moderno. Então, é um cara que simplesmente a providência divina, lamentavelmente, a contusão do Veiga, a entrada dele como ala pela direita, porque o treinador mandou entrar pela direita, certo? Então é mérito também do treinador. E a ida para o Estevão para o meio, que nem vou, já vou falar disso, que nem acrescentou tanto assim ao Palmeiras, mas sim a entrada deste jogador, Felipe Anderson. Ele entra na direita, estabiliza o time, marca com linha de 5, volta para fazer a marcação, chega na área, faz gol, não fez porque a bola bateu na trave, dá assistência com qualidade. A assistência que ele deu para o Vitor Roque é coisa de cinema, a cavadinha que ele deu é coisa de cinema. Reparem, nos primeiros 15 segundos do segundo tempo, a jogada trabalhada pelo Palmeiras pelo lado direito e o Facundo mete a bola de cabeça na trave. Aquela jogada foi pensada e idealizada pelo Felipe Anderson ali pela ponta direita. E o Palmeiras ganha o jogo com o Piquerez, feliz ano novo, Piquerez, pelo lado esquerdo, ganha jogo com o Felipe Anderson por dentro, Martínez jogou muito bem, o Rios fez um bom jogo, o Estevão esteve, para mim, abaixo de todos, o Vitor Roque foi muito bem, novamente o Facundo jogou como se estivesse jogando o Campeonato Uruguaio, que é para isso que ele foi contratado, né? Então a gente viu um Palmeiras equilibrado, o Palmeiras, nos primeiros 20 minutos, claro, fazendo a coisa acontecer, fez os gols de fora da área, mas criou dentro da área, rapidinho o Gomes meteu uma bola que o Donelli fez um milagre, e estava dentro da área, o lance do Felipe Anderson estava dentro da área, bateu na trave, voltou, e também o lance do Vitor Roque, que ele entra livre e poderia já ter feito ali até o terceiro gol, já estava 2-0. Então, há sinais de realmente um Palmeiras que a gente quer ver, né? É um Palmeiras que há condições de ver. E o Paulinho? O Paulinho entrou em campo, pegou na bola 3 vezes. 3 vezes. Certo? 4. Numa ele deu um calcanhar no olé, ali, tal. Mas nas outras 3 vezes, ele chutou uma bola e o Donelli passou muito perto do gol. E nas outras 2, ele chutou, o goleiro pegou, voltou para ele, foi feita a tabela, cruzou na área, o Donelli pegou outra vez. Veja aí o lance do Paulinho. Mostra que é um jogador diferente. Mostra que é um jogador que vai trazer muita qualidade para o ataque do Palmeiras. Então tem um monte de boa notícia. Eu vi um time coletivo, eu vi um lance no primeiro tempo em que o Vitor Roque foi cobrir o Felipe Anderson, isso é fundamental. E vi um time que proporciona ao Corinthians um chute a gol, que é esse que a gente está vendo, aos 46:30 do segundo tempo, graças a um erro, um equívoco do Aníbal, que meteu a bola muito alta para o Giai, que também entrou e jogou bem. E vi um Corinthians fazendo pose para o documentário, né? O centroavante lá, como é que é? Né? Fazendo coisinha. Isso. Um time cheio de coisa, cheio de rococó, entendeu? Uma escalação ridícula feita pelos irmãos Dias. O Corinthians não jogou bem, é fato, tinha que ter mantido o Romero, né? Tinha que ter mantido o 4-3-3 para esse jogo. O Bidon ficou perdido e o Palmeiras tomou conta do jogo e mereceu o resultado, e 2-0 foi pouco. A partir daí, o que se espera do Palmeiras são atuações neste nível e melhores, já que ele vai agora contar com a volta do Maurício, com o Paulinho já mais, com alguns minutos a mais em campo, para uma semana duríssima, meu caro Napoleão. É o Inter fora, Fortaleza fora,
o Bolívar na altitude e depois o Flamengo, o Bahia. Bom. Esses são os próximos 4 jogos do Palmeiras. Segura, vou te dar de segura, tá? Só um pouquinho. Família Dias, né? Pai e filho. Não sei. O que eu falei? Irmãos. Família. Mas somos todos irmãos de alguma forma, né? Perante aos olhos do Senhor. O Massa, eu entendo a atitude do time e tal, mas na bucha ali, lembrando um pouquinho do primeiro jogo da decisão do Paulista, até o gol do Yuri, da reta final com o pênalti perdido, se a bola entra, não foi só o resultado que mudou, não? Não, foi a atuação, cara. Veja quantas bolas trabalhadas. Olha o lance que eu estou te falando. Ó. Veja quantas vezes o Palmeiras fez esse jogo associativo no Campeonato Estadual. É raro. É raro. Desculpa, Arnaldo, só para concluir. Normalmente a saída de bola vem para o lado direito, ou vai para o lado esquerdo, volta para o zagueiro, o adversário avança e vem o chutão. O que aconteceu nesse jogo? Completamente diferente. O Palmeiras trabalhou a bola, trabalhou bem, pelos lados, por dentro, né? O Corinthians teve mais a bola. Tá tudo bem. O segundo tempo foi excelente. Por quê? O Palmeiras deu a bola para o Corinthians e não aconteceu nada. Mostra um sistema defensivo também robusto, forte, né? Marcando bem o Carrilho, que eu concordo com o Abel, 50% do Corinthians é o Carrilho, entendeu? Marcando bem ele, os dois da frente morrem de fome, certo? E registro. Isso aí é ridículo, num país que as pessoas passam fome. Isso aí é ridículo, e chamar os gritos homofóbicos também para o Romero são ridículos, não podem mais acontecer, certo? Então, deixando isso bem claro para o torcedor do Palmeiras, assim como é ridículo 19 mil pessoas num clássico, e mais ridículo ainda, portão fechado, uma fila dos infernos para entrar. Então, ou a gente vai tratar isso de forma profissional, né? A arena, quem cuida da arena e a dona da arena, ou vai ser impossível, vai ser difícil conviver. Certo? Muito difícil conviver. O ingresso estava mais barato, já tem um ônibus circular que leva o sujeito do trem até o estádio e traz de volta. Parece que existe um começo de entender o que significa isso. Porque é ridículo você ver um estádio com capacidade para 29 mil pessoas, com setores fechados. E eu não confirmei ainda, mas eu vou dizer o que aconteceu. Eu recebi mensagem de pessoas que não conseguiram comprar ingresso. Decidiram ao jogo e não conseguiram comprar ingresso. Mas ela deixou fechado porque você tem que pôr bilheteria, orientador, e você gasta então, mais. Eu não posso afirmar que isso é verdade, porque eu não ouvi o outro lado. Mas eu posso dizer que eu recebi essas reclamações. É claro. Entendeu? Isso eu posso dizer. Fecha esse setor para gastar menos, isso é óbvio. O que você ia falar? Não, porque eu acho que é um outro time sendo formado em relação à final do Paulista, né? O Massini falou das coincidências, das lesões e tal, mas é um outro time, outro sistema, outros jogadores. Né? No sábado à noite, Massini me corrija se eu estiver errado. O Palmeiras entrou em campo com Bruno Fux, sim. Micael, sim. Martins, sim. Facundo, sim. Vitor Roque, sim. 5. 5 dos 10 chegaram agora. Dos 11, né? Dos 10 era do goleiro, né? E ainda entrou o Paulinho, né? 6. Ele estava citando com destaque o Felipe Anderson, janela do meio do ano passado, 6 meses de Palmeiras. Maurício, melhor jogador do Palmeiras no estadual, se machucou. Então, o Palmeiras, ele tem jogadores recentes muito bons para formar um baita time, e eu acho que o que estava dando aflição é que isso ainda não saía do papel. Agora tem uns sinais que isso pode sair do papel. E de novo, é aquilo que eu estou falando. E como o Palmeiras tem um trabalho, é isso que o Palmeiras tem um trabalho a longo prazo, de um técnico que tem respaldo, que tem os seus defeitos também, que é difícil de engolir na entrevista depois de vitória, depois de derrota. É sempre isso, mas ele é um bom técnico, ele tem o controle de tudo, e agora tem um monte de jogador bom. Só pode dar certo. O quanto vai dar certo, que o quanto vai dar certo, né? Vai dominar o futebol brasileiro? Investiu para isso. Saber, né? Pode ser que domine o futebol brasileiro. Tem elenco para tal. Então, começa a ter alguma coisa aí, e às vezes, né, a vitória contra um rival dá o empurrão inicial para essa coisa surgir. Mas é o que o Massini falou, é uma sequência muito dura agora. Talvez seja o adversário
pior para enfrentar nesse momento no Beira-Rio, com as circunstâncias, mas é uma boa prova ao mesmo tempo. Uma freguesia antiga, né? Exatamente. Mas eu acho que tem coisa boa e nova mesmo aí no front. E, cara, quando você vê o início das trocas do Palmeiras, você tem o Flamengo não tem esse nível de troca. O Flamengo. Não estou falando dos outros. Então, essa jogada é espetacular, cara. Olha, eu não tinha visto esse ano uma jogada dessa e acho que o ano passado foi difícil também de ver. Entendeu? E tudo que você explicou aí justifica a frase do Abel ao fim ali, eu falei para presidente o que eu penso do estadual? Cara, o que ele pensa, o que ele falou pro presidente é o que eu falo aqui todo dia. Entendeu? Não dá, mas fazer o quê? O Corinthians está pagando pelo título. Não tem o goleiro titular, não tem o Garro. Entendeu? Essa é Quantos desfalques o Corinthians teve ontem? 5. Sábado? 5. 5. Tá, 5. Pelo menos 4 deles são resquícios do estadual. Mas beleza, é assim que é no Brasil, é assim que funciona. Eu não vou falar mais sobre isso, senão o corintiano fica bravo comigo, que eu quero dizer como é que ele tem que sentir a vida, porque ele é sofrido, porque é o corintiano, porque não sei o quê. Como se esse sofrimento fosse base só para a torcida do Corinthians. Então, estão satisfeitos, estão felizes aí, sem o goleiro, e vai ter sequência dura aí, jogo pra caramba, eliminado na Libertadores, mas encheu a barriga? Tá feliz? Eu não vou medir isso. Para mim, o estadual é um inferno, é uma porcaria, só atrapalha, entendeu? Não faz sentido mais no mundo. O mundo não existe, né? Então, é isso aí. Mas estadual, nesse, não é para acabar, hein? Não faça o corte corretamente. Não é para acabar, é para mudar o jeito de ser, para que se jogue menos, né? Então, a gente já poderia ter Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores rolando desde fevereiro, né? Respeitadas as férias, com pré-temporada, e você põe lá 3, 4 jogos de estadual e vê quem levanta a taça, ou deixa para o final, que é uma ideia que o Tironi trouxe aqui, né? De você deixar, porque aí vai ter o clube... Fecha o calendário, né? Isso, não ganhou nada. Aí o DVD ia ficar maravilhoso no final do ano, com o título, né? Ganhando o estadual. Pode ser. Põe os outros clubes para jogar o ano inteiro, chama os 4 grandes, mas não vai mudar, tem um contrato assinado até 2049, sei lá eu quando. Não vai mudar e vai assim que é. Então, a vida como ela é, como vocês me ensinam todo dia aqui, né? A vida como ela é, a vida é essa. Segue em frente. Mas eu acho assim, Vessone, já trazendo a provocação de 20 minutos atrás para você falar também. Houve um motivo para o Corinthians, poderia ter perdido o título, poderia, se o Veiga faz o gol, vai para os pênaltis, a história poderia ter sido outra. Mas houve um motivo para o Corinthians festejar tanto, além do óbvio, né, que é você ganhar do seu rival. É você ganhar do seu rival tirando um título histórico. Eu acho que isso aí é meio óbvio. Também não sei se a consequência é tão gritante assim. O Corinthians amassou o Vasco, que é um time pior que o Palmeiras, evidente. Vamos lá. Só para fechar, pelo menos na minha parte dessa discussão, nenhum corintiano trocaria o título paulista do jeito que foi, na noite, como foi, por uma vitória na terceira rodada do Brasileiro, que são 38 e que daqui a pouco você perde pro Vasco ou ganha do Vasco e faz os 3 pontos. Isso colocado, não tenho dúvida do que eu estou falando, nenhum trocaria e o sentimento era muito esse também. E você vê que o próprio Palmeiras nem pegou muito pesado em rede social, deu uma seguradinha porque tem noção de que também se pega muito pesado. Teve uma zoeirinha ali com o Depay e tal, mas se pega muito pesado, passaria de um limite. Cara, vocês acabaram de perder uma final para aquele clube, vocês não vão querer tirar muita onda. Então o próprio Palmeiras tirou o pé. Antes de eu entrar no jogo em si, eu queria falar dessas coisas extracampo e só para mostrar o tamanho da diferença de repercussão quando as coisas acontecem com o Corinthians. Não há mínima comparação. No dia seguinte à cabeça de porco, o cara que tá com a cabeça de porco estava dentro da Polícia Civil, com 8 câmeras na cara dele, da Atena, todos os repórteres de polícia, tudo mais acompanhando o cara, já tinha o nome do cara, tinha tudo. O do Palmeiras, ninguém nem vai atrás. Em relação também ao grito homofóbico da torcida do Palmeiras. O Corinthians é o único time punido por esse motivo. Teve que jogar um jogo de portão fechado contra o Vasco, quase 3 milhões de prejuízo.
e o do Palmeiras sequer o árbitro pôs na súmula, duvido muito que vai ter qualquer tipo de julgamento. Então, é só para entender a diferença de tratamento de um clube, não do Palmeiras, de todos os clubes diante do que acontece com qualquer coisa que acontece com o Talvez Corinthians. que o Corinthians seja reincidente em várias coisas. Essa que é a questão, é a reincidência. Talvez A punição que o Corinthians vem... seja reincidente em várias coisas e como mandante faça o que faz sempre quando joga em casa. No caso da faz o que quer. A ponto de ter acabado uma final com um monte de rojão na cabeça do jogador. O caso da homofobia foi a primeira vez de jogos da CBF, foi lá no STJD e tomou a punição. São Paulo e Corinthians foi no Campeonato Brasileiro, a homofobia. Então, e aí foi punido. Então, mas e antes? Não tem nada? No Campeonato Brasileiro foi o primeiro jogo isso que aconteceu. Precisa ver lá o julgamento, como foi, se tem incidência. Tomou o primeiro jogo aí nesse caso e já tomou punição. Isto colocado, também achei, como o Massa disse, um público bem decepcionante. 19 mil, era para estar com tudo esgotado, não interessa que é Barueri, se o torcedor gosta ou não gosta. Não me surpreende ela ter fechado 2 setores do estádio para gastar menos. E aí muita gente, se não muita gente, é um derby, é um Corinthians e Palmeiras, todos os setores têm que estar abertos. Mas não sei se vai lotar. Não interessa. Ela tinha que ter deixado todos os setores abertos para a torcida comprar. Jogo em cima da hora, né? Acabou no geral. O que você está fazendo? Vamos no jogo? Não, isso tem mais, sim. tem mais. Mas muita gente poderia ter comprado pela internet no dia do jogo e estava manhã. E estava Animei fechado. mais. Agora vamos. Isso. Então, isto colocado, enfim, essas coisas extras, eu queria dizer que a vitória do Palmeiras é mais do que justa. O Palmeiras fez por merecer, jogou muito mais. Nos primeiros 20 minutos, se tivesse sido 4-0, estaria tudo dentro de uma normalidade. E aí entra, para mim, a bronca da torcida do Corinthians e a minha bronca com esses jogadores todos. Claramente entraram com uma postura de quem estava indo treinar no CT Joaquim Grava, era um treino e não um jogo oficial, menos ainda um derby e menos ainda um clássico e muito menos ainda um derby que é maior do que o clássico. E ninguém foi com esse entendimento. O Corinthians não perdia 4 jogos do Palmeiras, 2 vitórias e 2 empates. Peraí, se você não perdeu os últimos 4 jogos e toma um amasso daquele ali, tem alguma coisa errada. Quando 2 times são, se não parelhos, eles são fortes, cada um com a sua qualidade, seu defeito, mas nós não estamos falando de times como, tá vindo da Série B, aí você toma um atropelo, é porque você é melhor tecnicamente. Não é esse caso. Esse time aí, que tomou o atropelo que tomou nesses 18 minutos, tomou 2 gols, era para ter tomado mais, tem algo além. Você não toma um atropelo quando você tem ou o mesmo nível, ou só um pouquinho pior, enfim, parecido ali o time titular com o time titular. Você não toma aquele atropelo se não tiver o algo a mais. E no caso o algo a mais... É a faca nos dentes. Então, é isso. Não tenha dúvida. E o algo a mais exatamente é isso. Um time entrou para definir o jogo, para jogar tudo, para devolver o que aconteceu na final, faca nos dentes, vontade, ímpeto, e o outro simplesmente entrou para um treino no CT e você toma isso. O Corinthians flertou com algo pior, porque se toma 2 em 18 minutos, se o Palmeiras, por exemplo, continua, era difícil manter, né? Era uma volúpia muito grande, era uma intensidade muito forte. Também o Palmeiras, eu acho que é difícil fisicamente aguentar aquele... Mas, ao mesmo tempo, se faz um terceiro, poderia flertar com uma goleada histórica no segundo tempo, e aí esses jogadores iam ter que passar uma semana bem diferente, ainda mais jogando 2 jogos em Itaquera, como vai acontecer diante do Fluminense e Sport no final de semana. Vitória mais do que justa do Palmeiras, que tratou o derby como ele tem que ser tratado, e a frase do Emiliano, que foi o treinador, porque o Ramon estava suspenso, ela mostra um pouco isso. A gente ganhou a final, a gente ganhou o jogo que deveria ganhar. Sim, nenhum corintiano trocaria o título por esse jogo de terceira rodada. Nenhum. Só que vocês, como profissionais do Corinthians, não podem pensar como torcedor. Para vocês, o sábado deveria ter sido tão grandioso quanto a final, porque vocês são profissionais, são pagos para isso e para entrar não nessa vibe do torcedor de que esse jogo era menos importante ou mais importante. Mas eu tenho uma outra coisa para vocês falarem aqui em relação ao Corinthians. Tudo bem. Acho que resta evidente que o Palmeiras, né, não queria ter perdido o título, perdeu, não, vamos mostrar, vamos lá, e sufocou, fez 2, podia ter feito mais, depois controlou o jogo, como o Massa já bem detalhou. E também que talvez o Corinthians falasse,
campeão está aqui, isso não vai mudar, distrair um pouquinho. Agora, essa oscilação tem ocorrido em outros jogos, que não são com o Palmeiras. O Corinthians perdeu um jogo em casa na Sul-Americana. Então, não é apenas o Derby que não mexeu o suficiente. Ou estou errado? Não. O problema da defesa está mais do que claro. Eu venho apontando isso. O Corinthians é mal treinado defensivamente. Entram bolas que não eram para entrar. E não é porque os zagueiros são ruins ou os laterais. Não é isso. O time é mal treinado do meio para trás. A ponto do SofaScores hoje trazer que o Corinthians, da Série A do Campeonato Brasileiro, é o time que mais tomou finalização na temporada, contando todos os campeonatos. Mais de 200 e poucos chutes no gol. Isso é time mal treinado. Se você é muito, o tempo inteiro é bombardeado, é porque você está mal treinado e você constrói mal o seu sistema defensivo. Isso não é de agora. O Corinthians é o time que tomou 26 gols no ano. É o time que mais tomou gol ao lado do Mirassol. A média do Mirassol é pior porque ele jogou menos. Só que, números absolutos, ninguém tomou tanto gol no ano, juntando todas as competições, que Corinthians e simplesmente Corinthians e Mirassol. Tem alguma coisa errada. Você tomou mais de um gol por jogo. 25 jogos, 26 gols. Então, isso está muito claro para mim. Os 2 dias não conseguem defensivamente fazer um time mais tranquilo. 3-0 no Vasco, porque o Vasco poupou 8 jogadores. Provavelmente teria tomado o gol do Vasco também. Toma gol praticamente todo jogo. Então, isso a gente vinha avisando desde o Paulista. Tomava gol do Velo, do Noroeste, do Água Santa. Ganhava, mas tomava o seu golzinho. Nunca conseguia passar ileso ali. Então, esse é um problema crônico que parece ser quase sem solução nesse sentido. Eu acho que o que você aponta, Napoleão, além do que o Vessone escreveu, é a quantidade de partidas que o Corinthians começa muito inferior ao adversário, sem saber como o adversário vai jogar, né? Como se só existisse o Corinthians. O Corinthians que não é só a volúpia, a faca entre os dentes. O Palmeiras hoje joga de uma forma diferente que ele jogava na final do campeonato, taticamente falando, por exemplo. E a quantidade de jogos que o Corinthians demora uma eternidade para entender o que está acontecendo, aí já está 2-0, já está não sei o que lá, é impressionante. Então não é apenas a questão da volúpia, da intensidade, da atenção ao jogo. Acho que isso pesa bastante. Mas acho que o que surpreende no Corinthians é a dificuldade da atenção ao adversário. Como o adversário joga, qual que é a do adversário. Né? Então isso também tem sido, acho que, uma marca no trabalho deles. E tem a questão também curiosa, né, da saída de jogo, que é uma questão que ficou aí no final de semana, a saída de jogo rugby, né, do Memphis Depay, né, que ele chuta para lateral de propósito e o time avança a marcação. Não, só ele avança, né? O time demorou um tempão para entender o que estava acontecendo. Até os 3, acho que os 3 do ataque avançaram. Mas daí, o que é? Aí o Dias falou que foi iniciativa do Memphis, não foi iniciativa do... Eles combinaram entre eles ali, os da jogadores. Enfim. Que ele tinha aprendido na Europa, o Ronald Koeman na seleção do Holanda. Como assim? Então, para mim, essa é uma prova de que o time não costuma se preparar bem para jogos. Se a comissão técnica está sabendo que o pontapé inicial vai ser uma bica lá para a lateral, alguma coisa está errada, né? O Memphis vem da Europa com uma ideia. Gostou do que o Koeman fez lá na Holanda. Ele chega pro Dias e fala, professor... Não, nem fala para ele. Chega só o Yuri e o... É isso. O correto era chegar, professor, eu vi lá, fiz lá, vamos tentar. Aí você chama todo mundo ali. Claro. E além do negócio da intensidade, claramente é desfocado, né, um time e outro, o começo do jogo, sobretudo, para mim tem um segundo problema, que é o que o Massa fala do lance do Romero. Isso me irrita bastante, assim, treinador, e nos dois bastante. Você tem um exemplo, você pega simplesmente o Palmeiras no Allianz Parque, primeira final. Acaba 1-0, você tem um bom comportamento, você não tinha nem Coronado nem Garro. O que você faz? Romero, por trás, saída do Piquerez pegando, os 2 da frente e 3 volantes. Você vai pegar o Palmeiras, fora de casa, só mudou o estádio, Arena Barueri. Você tem o Romero para fazer isso de novo. O que você faz? Não, vou criar uma possibilidade diferente. Bidon de meia. Vou jogar com 4 volantes sendo bidon de meia.
Isso daí me pega muito, assim. Por que você tenta uma coisa pela primeira vez num derby contra um Palmeiras que você sabe que vai vir com a faca nos dentes tentando te devolver? Por que você não repete aquilo que deu certo há 10 dias atrás contra o mesmo adversário, também fora de casa, e você tendo os mesmos jogadores? Ele tinha os mesmos jogadores para iniciar igual. Podia não dar certo. O Palmeiras vinha com uma proposta diferente, outra, podia tudo bem, mas eu ia vir aqui e vai falar assim, ó, o seguinte, ele tinha um exemplo que deu certo no Allianz Parque e ele repetiu, e eu entendi ele repetir. Mas vai inventar, colocar um bidon de meia, 4 volantes, cair com um Carrilho, vira meia também. Sabe o que aconteceu? Os 2 gols, a bola passando tudo na frente da área, tinha 4 e não tinha nenhum. Porque entre eles se perderam. Uma coisa é você estar acostumado a jogar no sistema com 3 volantes, um na frente e 2 mais à frente ainda. Aquele sistema de jogo é para tudo, para se defender, para atacar. Ao você pôr um 4º volante, vira uma bagunça e você se perde até defensivamente. E aí, Fiel? E vocês? O que vocês acham? Deixa sua opinião aqui nos comentários. É aquilo, né, cara? A gente é Corinthians, a gente quer ganhar todos os jogos. Tem que ser sangue no olho, não pode fraquejar para ninguém. A gente vai pegar 2 jogos aí, os 2 próximos jogos dentro da nossa arena, dentro da nossa casa. A gente vai lotar aquele estádio como sempre faz e tem que arrancar aí 6 pontos, no mínimo. No mínimo é 6 pontos que a gente tem que arrancar na quarta contra o Fluminense e no sábado contra o Sport. Mas deixa aqui a sua opinião sobre tudo isso que vocês viram no vídeo aí. Não esquece de deixar o comentário, dar aquele like, ativar o sininho e nos seguir aí, se inscrever no canal para não perder nenhuma informação sobre o Corinthians. E vai Corinthians!